começar então mais um Lattes, mas não morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Hoje aqui nós temos uma convidada, mais uma convidada que nos honra, a professora Renata Mazzaro, do ICB. Professor Lisandro, CB? CB era uma... ICB. ICB, porque CB era uma moto dos anos 80, 90, chama CB 400. Então o senhor começou falando CB. É ICB, Instituto de Ciências Biológicas. Pessoal, começando Lattes, mas não morde. Esse programa aqui é para mostrar para você, quando as pessoas falaram o que a UFG faz. Não é? A UFG faz muito, tem seus pesquisadores. Eu mesmo, que sou da área de artes, eu não imaginava os pesquisadores, o que o UFG faz, o que eles pesquisam. Então é uma surpresa muito grande. Eu faço Lattes, mas não morde, sem nenhuma remuneração, exatamente pela minha curiosidade intelectual de conhecer a minha universidade. Então imagina você. Hoje estamos aqui com a professora Renata, que é uma... Fala que é especialista, é pouco, mas ela entende tudo de droga e de animais. Eu estou aqui, droga, nós vamos tentar conversar, não vamos conseguir, como sempre, cumprir a pauta, mas nós vamos tentar conversar com a professora Renata sobre o PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Ela tem uma larga experiência nesse programa. Hoje é a coordenadora da UFG, do PET UFG, sobre o CONSEA. Eu tenho que achar aqui... Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, com certeza... Não, traduz isso, que é o seguinte, gente. A experimentação animal... Eu mesmo fui completamente contra você pegar cachorro, por exemplo, e colocar para fazer do cachorro uma cobaia, o cachorro estando sadio. A professora vai falar sobre isso hoje aqui. Vamos seguir até um mote. Vamos começar então pela questão da experimentação professora, animal. Primeiro, eu presenciei, há uns anos atrás, eu estava num lugar, no hospital veterinário, e um cachorro gritando muito, o meu estava sendo tratado. E eu falei, o que está acontecendo com esse cachorro aí? E uma aluna muito contrariada da veterinária falou, não, esse cachorro está sadio, não pode fazer esse tipo de experimento que eu estou indignada. Mas tem muitos anos. Não foi aqui em Goiás, foi em outro lugar que eu tinha meu cachorro. Eu quero perguntar para a senhora o seguinte, pegar animais como cachorro, gato, ou os animais domésticos, cavalo, tem muito experimento com cavalo, com boi. Qual que é a perspectiva da senhora sobre isso? Nós devemos respeitar os animais experimentados para nos ajudar como humanos na ciência. Quando eles estão doentes ou com alguma enfermidade, aí sim, vamos lá, vamos aproveitar aqui, curar o animal, mas vamos aprender. Como se faz no HC, do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina. Eu espero, né? Então, eu queria saber da senhora o seguinte, qual que é a posição da senhora sobre isso? Isso. Então, obrigada, pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Quanto a essa questão, ela é muito polêmica, mas nós temos o Conselho Nacional, ele é um conselho recém-criado, né? Ele tem 10 anos, ele está indo para 13 anos agora em 2023. Então, ele foi, as leis e os decretos, né, que estabeleceram o CONSEA, eles vêm de 2009 e 2010. Então, nós temos pouquinho tempo no Brasil em termos de legislação. E a partir do momento que o CONSEA foi estabelecido no Brasil, ele trata só sobre animais vertebrados. Então, a gente começa de peixes até mamíferos. Então, a gente não pega os invertebrados dentro da legislação, e animais vivos. E a partir do momento que se estabeleceu o conselho, essas situações elas foram minimizadas. Então, o conselho ele legisla para que hoje o uso de animais em aulas, né, práticas, ele seja muito restrito para situações que há necessidade para que o aluno desenvolva habilidades e competências profissionais, né, da sua carreira. Então, hoje nós temos aí um conselho que pensa sobre isso. Nós tínhamos uma legislação específica proibindo o uso de animais em algumas, né, situações de aulas práticas. Ela está sendo revista, porque é uma coisa que eu aprendi muito lá no Ministério, né, quem vive aí da parte legislativa, é a harmonização.
O que é harmonização? As leis de um conselho têm que conversar com a de outro. Então, essa harmonização ela acaba sendo perdida, né? Então, muitas vezes você tem que revisar decretos, resoluções, nesse caso, para poder isso, para conversar. Não haver o conflito. Isso, e a coisa mais difícil, eu acho que são as portarias interministeriais, né? Que é quando você precisa que o ministério construa uma portaria junto com outro e com outro. Então, essa conversa entre ministérios vai arrastando a nossa legislação de uma forma assim, que você começa uma resolução hoje, você vai conseguir publicar dali 5 anos por conta dessa burocracia. Ninguém pode assegurar que não está livre de conflitos. Isso, aí depois de 5 anos você vai ter que revisar, porque o contexto do brasileiro ele é diferente. Professor Selma, aproveitando isso, a senhora está falando disso aí, dessa burocracia, 5 anos para estabelecer uma portaria que precisa de um trabalho interdisciplinar, que é o problema da universidade. Isso, né? também. Hoje nós estamos virando empreendedores de si mesmo, com o Lattes, por isso que esse programa chama-se Lattes, mas não morde, que é uma problematização da ideia da produção do professor universitário. O professor universitário tem que produzir mesmo. O produtivismo é outra coisa. Então, aproveitando isso, professora, e a senhora tem uma experiência com o ministério, a senhora foi coordenadora de projetos, de curso, de departamento. Por que, na sua opinião, por que tem essa burocracia tão massacrante? Então, acho que a burocracia ela vem muito, né, no meu ponto de vista, associado à questão da gente ter várias formas, né, de controlar, de estabelecer métricas, a própria produção, né, eu acho que isso, e também acaba também focada a questão da mão de obra. A gente vai reduzindo a mão de obra técnica, que é isso que está acontecendo, a gente está enxugando. No nosso caso, o professor universitário está tudo sobrando para o professor, então a gente não faz mais a tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão, a gente tem a gestão, então a gente está um quarteto fantástico, né? E agora ainda está vindo empreendedorismo e inovação. Nós somos um pouco como o sistema bancário. Isso. O sistema bancário é o usuário, é o cliente do banco que faz o serviço que os bancários, parte dos bancários faziam. E aí isso vai trazendo uma exaustão muito grande para nós, em termos de carreira, porque a gente está entrando num processo de sobrecarga, overload de trabalho. Então, a aula, né, que eu entendo a função do professor universitário, né, a formação desse profissional, a nossa coluna, né, vertebral, ela vai se perdendo, né, frente a essa demanda absurda que nós temos, né, de outras atividades, e o administrativo, a gestão, a burocracia vem em cima disso. Então a gente tem processos, né, o SEI hoje para alimentar, a gente tem vários sistemas para alimentar, né, se a gente for pegar a nossa realidade aqui da universidade, para quem não conhece a universidade, nós temos vários sistemas, né, em termos de gestão que nós precisamos alimentar com dados. Então nós temos sistemas da nossa produção anual, que é o nosso RADOC, nosso relatório de atividade de docência. A gente tem os sistemas, né, que a gente tem que gerar processos. Para eu mandar um processo para o professor Anselmo, eu tenho que fazer isso dentro de um sistema que a União tem acesso a tudo que eu estou gerando, né, em termos de processo dentro dessa universidade. Então, a gente está num sistema de dados, né, um universo de metadados gigantesco que a gente gera. Né, Professora, eu fiz um encontro nacional em 2018, da Sociedade Brasileira de Estudo de Cinema, SOCINE. Foi lá na Praça Universitária. 1.500 pessoas do Brasil inteiro vieram. E eu tive um aporte de R$70 mil do CNPq, 25 da CAPES e 70 do CNPq. Congresso enorme. A senhora acredita que eu tive o ok da minha prestação de contas agora? E quem fez, que eu liguei inclusive para a pessoa para tirar uma dúvida final, eu falei, eu quero uma declaração mesmo. Senão daqui 10 anos, vão me cobrar. Como é que eu vou achar o recibo do motoboy? Sabe o que o rapaz do MEC falou para mim? Ele falou assim para mim, professor, o senhor deu sorte. Eu falei, dei sorte? Que sorte? Porque, na verdade, nós rodamos aqui aleatoriamente, nós somos poucos, e o seu caiu. Então, 2 funcionários se debruçaram sobre a sua prestação de contas. Mas eu falei, mas demorou de 2018 até agora e fica pendente, aí fica
vários sistemas me mandando recado, o seu negócio tá... Aí eu falo, tô esperando, né? E ele falou para mim, tem 10 anos de prestação de contas. Essa burocracia, na área de ciências biológicas, onde tem aporte de dinheiro maior do que nas humanas e nas artes, a burocracia ainda é maior com prestação de contas e tudo? Tem. A burocracia, a prestação de contas, né, ela é um cansaço muito grande para nós, porque além tem editais que você não precisa ter 3 orçamentos, né? Você tem um orçamento lá, você consegue fazer a compra, tem outros não, você tem que garantir que onde você está comprando não deve para a Receita, né, para a Fazenda. Então você tem uma série de coisas que a gente tem que alimentar o sistema. O PET, por exemplo, o PET ficou muito tempo sem ser auditado as prestações de contas, até o momento que o MEC contratou auditores e começou então uma avalanche de retornos para nós de auditores de prestações de 5, 6 anos atrás, antigas. E aí é uma luta, porque cadê o recibo? Cadê o certificado? Então é um processo muito complicado. Quando a gente fala em prestação de contas, tem que ter, claro, porque é dinheiro público, né? A gente tem que ter isso muito transparente. Mas a forma que a coisa acontece que é o complicador para nós. E aí o próprio professor que tem que fazer. Professora, a senhora conhece a região da Estrada de Ferro de Goiás? Orizona, não conheço, não, mas é da cachaça. Silvânia. Orizona já sei. Então a senhora vai experimentar agora uma genuína cachaça de Orizona. E a gente volta para o segundo bloco com a professora Renata, da área de biologia. Você quer saber de biologia? Tudo sobre biologia, drogas, animais, experimentos. Só aguenta aí, já está vindo o segundo bloco. Vamos então começar o segundo bloco do Lattes, mas não morde, o papo já nos desviamos, nos propusemos a falar inicialmente sobre a experimentação com animais, nós cortamos a professora, falamos um pouco sobre burocracia, eu já vou dar minha opinião sobre burocracia também. Eu já sugeri isso numa reunião de equipe da administração superior, que a UFG, claro que não vai nos livrar de tanta burocracia, mas deveria ter uma dessas secretarias que foram criadas, deveria ter sido criada, mas ainda está em tempo de criar uma secretaria da desburocratização. Eu tenho muita saudade do Hélio Beltrão, que foi o secretário nacional da desburocratização do governo federal. Eu acho que nós precisamos disso. Claro, tem burocracia demais e continua se criando muita burocracia, mas nós precisamos um pouco de desburocratizar. E eu queria aproveitar também para lembrar que a nossa página do Centro de Estudos Brasileiros, está aí o endereço, lá você encontra todos os programas do Lattes, mas não morde, e hoje nós estamos iniciando uma campanha que é para ajudar o professor Lisandro, que acaba de comprar uma Ferrari, a colocar gasolina na Ferrari dele. E a campanha que nós estamos fazendo é que vocês se inscrevam no nosso canal. Nós precisamos de mais inscritos para ganharmos muito dinheiro, para o professor Lisandro finalmente poder sair com a Ferrari. O que o senhor acha disso, professor? Lamento muito que num programa de uma universidade federal tem um professor com esse tipo de brincadeira, de ideias. Eu prefiro levar a sério. Professora Renata, vamos continuar sobre experimentação. As escolas de veterinária das universidades federais, elas podem pegar um cachorro abandonado e levar lá para abrir o cachorro e ensinar. Ela pode fazer isso? Hoje nós temos uma legislação que ela é muito... O rito, né, para fazer uma situação dessa é muito restrito, né? Você vai poder utilizar o animal numa situação que o animal foi submetido a uma laparotomia, né, castração, e aí você utiliza esse animal que está indo para a castração para que os alunos, né, treinem pontos, avaliem a parte, né, cirúrgica. Então, hoje tudo está agregando em cima da necessidade do animal, né? Então, essas práticas, o próprio conselho já vem abolindo há muito tempo. Mas é o que eu falei, como o conselho é 10 anos, ele é muito novo, isso é um processo de educação.
né? Porque quem hoje está na universidade, nós temos muitos professores jovens, tudo, que entendem o processo do conselho, mas nós temos um pessoal que foi educado em outra linha de formação, né? Como eu tive, né, uma série de formações durante a graduação, uma série de aulas com experimento animal, né, com animais, que os animais foram a óbito por uma situação assim, que era um cálculo matemático, que eu estava explicando a dose letal 50%. Antes a gente pegava 100 camundongos, que é aquele ratinho pequenininho, que seria o Mickey Mouse, colocava na aula prática, dava uma droga para calcular 50%, né, da população que morria, qual que era a dose. Então eu determinava que aquela era uma dose letal em 50% da população. Isso já não se faz mais, é proibido. E nós temos um grande movimento que ele começa internacionalmente, principalmente pelo pessoal que usa cosméticos, por conta daqueles vídeos, né, dos coelhos, né, fazendo, né, aquelas experimentações em termos de shampoos, né, a parte cosmética que é irritativa, dermatológica. Então a gente tem uma forte mobilização internacional que culminou no movimento aí, principalmente na parte de cosméticos, do não uso de animais. Em experimentação. Então, hoje no Brasil, por exemplo, aqueles vídeos, né, que colocam os coelhos, tudo, hoje nós temos uma legislação que proíbe o uso dessa técnica para cosméticos, medicamentos que vão entrar em contato com o globo ocular. Então, existem hoje técnicas alternativas, por exemplo, utilizar o olho do boi lá do matadouro. Então, o boi ele já foi morto, esse olho ele vai ser utilizado para fazer pesquisas para ver se o medicamento ele é irritativo ou cosméticos. No Brasil, nós temos um avanço muito grande, né, de metodologias de pele artificial para testar medicamentos. Então, a gente está com um avanço muito grande e o Conselho, ele é responsável por legislar. Então, nós temos hoje vários métodos que são aprovados, alternativos, né, que são aprovados para não se utilizar mais os modelos animais. Mas a experimentação em si, para gerar, acredito eu, ou procedimentos de cura de outros animais, mas também de fármacos para nós humanos, de alguma forma, com essa restrição, é prejudicado ou a pesquisa pode avançar de qualquer forma? A pesquisa avança. Não é toda a área que tem métodos alternativos validados. O que é um método alternativo validado? É aquele método que já foi testado várias vezes, ele tem replicabilidade, ele tem reprodutibilidade, ele é garantido, então eu tenho certeza do modelo, né? A partir do momento que eu tenho certeza do modelo e ele está amplamente testado, esse método ele entra nas grandes agências reguladoras. Então, por exemplo, a OECD, né, FDA, no Japão, né, nós também temos, então no Brasil a Anvisa. Então esses métodos eles são agregados como métodos necessários para poder a gente fazer o registro de uma droga. Para a maioria da população, quando fala em pesquisa, os telejornais mostram geralmente os camundongos, né, os ratinhos. Os pequenininhos. Então, na cabeça da população é o seguinte, pesquisador é com ratinho. Mas a população não sabe que usa cavalo, cachorro, fantástico. gato. Essa não é? Colocação é fantástica. Qual que é a diferença para vocês? Vou pesquisar com camundongo, vou dar uma letal. E um cavalo daquele tamanho? Como que é a ética para tratar disso? São várias situações, né? A gente tem pesquisa com qualquer tipo de animal, certo? Então a gente tem inclusive pesquisas com animais silvestres para poder determinar o comportamento desse animal, a forrageria, esqueci o nome da palavra certa. Então, assim, situações que o pesquisador vai até a mata, vai até o cerrado, até o hábitat do animal para estudar, para analisar. Muitas vezes tem que mobilizar para coletar material, para poder fazer aí um arcabouço muito importante para nós em termos de fauna, né, brasileira. Então, essa é um tipo de pesquisa que também passa pelo Conselho junto com o IBAMA. Então, tem que correr junto os dois órgãos para poder a gente ter a aprovação da pesquisa para que não ocorra o quê? Situações que o pesquisador vai fazer mal ao animal. Então, os conselhos hoje, né, o Conselho Nacional, né, junto com as comissões de ética, né, porque o CONSEA, ele é um órgão legislativo. Quem comanda todo esse controle, né, localmente são as comissões de ética, né? Então, aqui na UFG nós temos a CEUA, que é a Comissão de Ética em Uso de Animais. Então, ela segue o quê? A legislação do CONSEA, mas ela que organiza, né, e segue essa legislação e faz garantir aqui na universidade.
Bom, o que acontece? Então, nós temos pesquisadores, vou pegar um exemplo aqui da UFG, nós temos pesquisadores com aves, né, com embriões de galinha, com peixes, com cavalos, com bois. Nós temos uma gama gigantesca de acordo com a pergunta da pesquisa. Então, o que acontece? De acordo com o que eu quero estudar, eu tenho um modelo biológico animal específico para aquilo. Então, na minha área, que é toxicologia reprodutiva, então, o que eu estudo? Eu estudo o que medicamentos, ou que drogas, ou que substâncias que estão no meio podem afetar na reprodução, especificamente, no meu caso, reprodução masculina. Então, se aquela droga que está sendo utilizada no mercado, se ela é segura. Então, qualquer medicamento que vai para o mercado hoje, vamos pensar lá na pandemia, né? Aquela coisa de novos medicamentos. Ele tem duas grandes vertentes para ser estudado. A eficácia, ou seja, se ele funciona ou não para aquela doença, e a segurança, que é o quê? Os efeitos adversos. Então, a minha área de pesquisa é a segurança reprodutiva. Então, eu estudo se medicamentos ou se drogas de uso abusivo, se substâncias que estão no ambiente, eles afetam a reprodução. Para isso, eu estudo o modelo animal, que é o roedor. Nesse caso, a gente estuda o camundongo. Por que o camundongo? Porque ele é pequenininho, né? Ele gasta menos droga, ele é fácil de reproduzir, fácil de eu manter no laboratório. O custo para mim de um camundongo é menor do que um rato. O camundongo já é criado para o experimento? Já, ele nasce no biotério e ele morre dentro do processo de laboratorial. Um camundongo desse é só instinto, é igual um gato, igual um bicho qualquer. Normal, ele tem os mesmos comportamentos. A senhora se apega aos ratinhos? A gente não pode, a gente tem que garantir o bem-estar, isso é fundamental. Então, o conselho está aqui, tem um ratinho daquele lá que a senhora vai indo, mexendo com ele, a senhora fala, esse aqui a senhora se apega a ele? Eu tenho modelos experimentais que a gente segue até a F2, a geração F2. Então, eu trato o pai e a mãe, faço o estudo nos filhos e depois nos netos. Então, eu tenho aí A senhora se apega a esses bichinhos? Não, a gente cuida. Eu tenho que cuidar, e isso é uma coisa que eu ensino os meus alunos. A senhora não se apega porque a senhora se esforça para não se apegar a gente tem aos que, bichos? Isso. Tem gente que se apega? Tem gente que apega. Então, a gente tem que treinar o aluno, né, desde a iniciação científica. Se apega até por camundongo. Até o mestrado, o doutorado dele, para ele entender que aquele animal, ele é um objeto de pesquisa. Mas é um objeto vivo que precisa que a gente possa garantir, que a gente tem que garantir o bem-estar. Então, o animal, ele não pode ter dor. Eu queria fazer uma pergunta, não vai dar tempo, mas só respondo no outro bloco, é o seguinte. Uma pergunta boba, como é que surgiu agora aqui, no próximo bloco. A senhora acha que um pesquisador que está cuidando do camundongo, do cavalo, do cachorro, do cavalo e cachorro tira, mas do camundongo ele se apega por causa da carência dele, ou porque o bichinho é interessante mesmo? Não. A senhora responde na volta. Então vamos para o terceiro bloco, Lattes, mas não morde. O professor Lisandro tinha deixado uma pergunta engatilhada já para a professora Renata, que já queria cumprimentar antecipadamente, professora, pela sua tranquilidade em abordar as questões e agradecer, porque depois nós esquecemos. Eu me lembro aqui na UFG, uma aluna do ICB, ela falando que ela tinha afeição pelos camundongos e que ela foi alertada para não ter. Igual a gente tem pelo gato, pelo cachorro. E tem isso no laboratório de vocês? A gente tem que ensinar. Se apegar por um camundongo, gostar, vira um pet. Vira um pet o camundongo. Isso é um problema. A gente tem que entender que o animal é um animal de experimentação. Ele é um objeto de experimentação que ele tem que ser tratado com muito respeito e garantir o bem-estar. É a primeira coisa, ele não pode sentir dor, né? É claro que existem alguns modelos biológicos que você tem que induzir a dor, porque você está estudando uma droga para tratar a dor, certo? Ou você tem que desenvolver um tumor no animal, porque você está desenvolvendo uma droga anti-câncer. Então, são situações daria conta de trabalhar com isso, que são do dia a dia. Então, pode existir o apego, mas o estudante ele tem que ser educado pelo seu orientador desde o início, que aquele animal ele tem que ser muito bem cuidado, mas o apego não pode ocorrer. Por quê? Esse animal ele vai para a eutanásia.
Nós vamos matar esse animal porque ele está guardando ali no órgão, né, no coração, no fígado, o produto da pesquisa, o medicamento que vem para o mercado. Ou no meu caso, né, se a droga afetou ou não o testículo, né, a produção espermática. Nós estamos com um trabalho muito legal agora. Meu aluno vai defender, né, daqui a pouco sobre o benzimidazol, que é um medicamento anti-chagásico, então ele é para o tratamento de Chagas, desde a década de 60, e nós estamos mostrando uma série de efeitos deletérios no testículo do camundongo. Então, assim, é um medicamento que está no mercado. Claro, ninguém vai parar de tomar o medicamento para tratar Chagas, porque o próprio parasita, ele se aloja no testículo e causa problemas testiculares. Então, a gente está apontando para um delineamento assim, ó, a pessoa está com Chagas, identificou, né, a infecção precoce, né, aguda, fez o tratamento. Olha, eu tenho que pensar na saúde reprodutiva desse homem. Então, são coisas que a gente pode trazer, né, do modelo laboratorial para uma discussão mais clínica, mais o que a gente chama de translacional. O que é o translacional? Quando eu saio da bancada e vou para o ser humano. Agora, uma pergunta que você me fez que me lembrou, a questão dos animais. No Brasil, quando eu estava no Conceia, o maior uso de animais no Brasil é peixes. Porque todo mundo fala do rato e do camundongo, da pesquisa aqui no ICB. Mas esquece que o Brasil é um país de pecuária. É um país de pesquisa agropecuária. Então nós temos o quê? Piscicultura, que tem muita pesquisa em piscicultura, com um número de animais gigante para fazer o amostral. A gente tem boi, a gente tem caprino, a gente tem ovino. Isso tudo está no banco de dados do Conceia. Porque ele rastreia, ele precisa saber do Brasil inteiro quem trabalha com animais vertebrados, se está trabalhando dentro da lei. E o fato de termos, né, um conselho que faz essa legislação, traz um Brasil para um patamar um pouquinho melhor, que são os países que estão pensando na integridade, né, científica e acadêmica. Professora, pintou uma pergunta aqui agora, que eu não sei se cabe, mas me veio na cabeça. Me veio aqui, é um programa aberto, né? Eu toda vez que vou comer um frango de granja, eu olho para aquele pedaço de frango e penso assim, eu estou comendo um frango cheio de medicamentos, que inclusive podem trazer, por exemplo, a queda do meu cabelo, que eu acho que é por causa de tanto de medicamento que tem comida hoje, a queda do meu cabelo. Carne, frango, ovos, os alimentos assim, eles estão encharcados de medicamentos? Não é para ter, porque a gente tem a questão do tempo de metabolização dos medicamentos. Claro, eu não sou especialista, mas dentro da questão da cultura e não é cultura, como é que chama? Da criação de frangos, né? Você tem uma bateria de antibióticos que são dados, suplementação, para que esse animal chegue até rapidamente no seu período de engorda, com viabilidade em saúde, para chegar ao consumidor. Mas o mapa, né, dentro da sua fiscalização, ele tem que garantir que esse animal chegue para nós sem resquício de medicamentos. Então, a meia-vida, né, ou seja, acabou, o frango tomou a última dose de antibióticos hoje. A meia-vida desse antibiótico, ou seja, quanto ele fica no corpo do animal, ela tem que ser calculada para que ele possa chegar no mercado. Professora, vamos assim entrar como agora. ovos, Quem é que garante assim como isso? leite. Quem então, é que garante? É a fiscalização. Aí vem um boi, ponto delicado. Num boi, numa vaca, né? É tanto de medicamento que vai na vaca, essa vaca vai para o frigorífico, ela é morta, corta e a gente compra no açougue. Quanto de medicamento boi, tem né? ali? Vaca, Eu estou fazendo essa pergunta porque tem uma pessoa no estúdio aqui que entende bem disso, está ali no fundo, que é o professor Fernando, que foi nosso presidente da Associação dos Docentes, mas a preocupação que ínfima ainda da população é quanto que eu estou comendo de medicamento dessa carne que pode prejudicar a minha saúde. Aí é uma situação, nós temos uma legislação muito rigorosa no Brasil em termos de Ministério da Agricultura, então nós temos uma legislação que tem que ser seguida, mas aí é preciso da fiscalização, certo? E nós temos a Anvisa e o próprio mapa que delimita a quantidade mínima que nós podemos consumir por dia de diversas substâncias, né? Mas isso é sempre aquela coisa, qual que é o braço fiscalizador? Então, o Ministério da Agricultura, ele consegue, a Anvisa consegue fiscalizar?
Quando o Certo. Estado é sucateado, essa fiscalização cada dia provavelmente... Isso. Então, assim, nós temos um trabalho maravilhoso da vigilância. Não, a gente não pode, é um pessoal assim fantástico. Uma legislação brasileira extremamente rigorosa. Por quê? Porque nós exportamos. Se a gente não tiver uma fiscalização rigorosa, os nossos caminhos de exportação, eles são fechados. Então, você imagina o PIB do Brasil, né? Num país fortemente pecuarista, né? Então, assim, nós temos isso porque nós temos uma resposta externa, né? A gente não precisa ser, mas a gente tem um controle legal muito forte. O problema é garantir. A fiscalização, para isso, nós precisamos de um Estado atuante, não um Estado dentro da nossa estrutura que nós temos hoje, tem que ser. A professora, eu queria abordar uma outra questão e, ao mesmo tempo, já dizer aquilo que o professor Lisandro disse no início do programa, do tamanho da UFG, que alcança coisas que nós que estamos aqui na UFG há muito tempo não conhecemos. Acho que o propósito do Lattes Mas Não Morde é um pouco isso, de trazer essa diversidade da UFG que nós, às vezes, nem nós conhecemos, porque a sua pesquisa está lá dentro do ICB, nós estamos aqui no antigo ICHL, o diálogo é pouco aqui dentro. Isso. É uma cidade muito grande a UFG, com muitas competências instaladas. Mas eu queria um pouco mudar o assunto, não sei que não é a sua especialidade, mas talvez você tenha alguma opinião, alguma ideia sobre o que está ocorrendo aqui na nossa região do Campo Samambaia. Virou um desaguadouro de animais, de pets. As pessoas querem abandonar o animal, trazem para cá e soltam no campo, soltam aqui no perto do hospital da veterinária. Da veterinária, atrás aqui da agronomia, no setor Samambaia, que é onde eu moro, muitos animais abandonados ali, aqui perto do CEPAI, nessa rodovia que circunda o CEPAI, é um lugar que as pessoas estão deixando cachorros, gatos mortos, é como se fosse um cemitério a céu aberto. Quer dizer, o tanto de cachorro solto dentro do campus. Ao mesmo tempo, uma grande paixão pelos animais, pelos pets, e ao mesmo tempo, isso de forma muito contraditória, esse abandono, quer dizer, uma frieza tremenda de vir aqui abandonar, como se aqui fosse um lugar que nós pudéssemos cuidar desses animais. Como é que a senhora vê isso? Isso é um problema muito, né, ele é social, e é um problema social que reflete, né, o comprometimento, né, do cidadão com o outro, né, e esse outro, um ser que não tem como se defender, né. E aí traz isso para cá, acho que por entender que tem um hospital veterinário, que vai ter o cuidado, mas a gente não tem condição de cuidar dos nossos praticamente, como é que a gente vai ter esse aporte? Então é uma questão de política pública, municipal e estadual, eu entendo, né? Vai envolver o âmbito federal por conta, né, acredito, né, dessa circulação de animais. Nós temos um agravante que são os nossos bandos de macaco, porque dependendo do tamanho, eles vão comer, né, esses filhotinhos, né, tudo. Então nós temos essa situação também que é um agravante. E eu penso que nós temos que mobilizar isso em termos de conselhos, né, do município, centro de zoonose, a questão, né, estadual também do controle. Porque não existe, me parece, não existe um sistema de castração desses animais no então, município isso teria que ser uma público. política, teria que ser, eu desconheço, Anselmo, mas teria que ser uma política Eu acredito que não tem esse serviço aqui. Ao mesmo tempo, um incentivo, quer dizer, tem uma cultura toda da adoção, da criação do pet, e ao mesmo tempo, quando isso cai no espaço público... E aí é uma campanha educacional, igual a gente fez aquela vez da campanha dos macacos. Dos macacos. Né? Que é um processo, mas acaba a campanha também, as pessoas esquecem. Né? Porque o que eu vejo do povo alimentando macaco, né, a gente sempre... Mas está se tornando um problema sério no campus Samambaia da UFG. Na Federal de Manaus já é um problema, já tem matilhas formadas selvagens, né, dentro da mata ali perto do campus, que ele é dentro da floresta amazônica. As matilhas estão sendo formadas de animais que foram deixados durante as férias. As pessoas vão viajar e deixam os Professor, o tempo corre, hein? Já terminando o terceiro Conversa bloco, a professora Renata, a professora gosta de cachaça. Adoro. E a gente volta rapidinho para o último bloco. É o Lattes Mas Não Morde. Vamos
começar então o quarto bloco, o último bloco, e o assunto, como um pouco acontece aqui no Lattes, nós não conseguimos de fato, mas porque sempre temos convidados muito competentes. Eu acho que a demonstração aqui, a fala da professora Renata, mostra o tanto, já disse isso uma vez, de conhecimento acumulado que nós temos na Universidade Pública Brasileira. Professora, falando sobre isso, a senhora também tem uma grande prática extensionista. Um pouco a filosofia aqui do Lattes, mas não morde, é que nós temos espaço, lugar para vários perfis de professores. Mas, ao mesmo tempo, uma tentativa de afunilamento, que é como se só pudesse existir um tipo de professor. Como é que você consegue sobreviver nesse ambiente tão competitivo e que, às vezes, não respeita um perfil que, às vezes, tem uma competência extrema, mas que não é reconhecido pelo valor do momento? É uma das grandes críticas que eu tenho na universidade, né? A gente tem essa discussão da tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão, que eu brinquei que agora é o quarteto fantástico, que tem a gestão. Né? Quando eu entrei aqui, eu vim de uma formação muito rígida, né, de pesquisa. Então, fiz mestrado, doutorado em grandes universidades, então sou bacharel. Então, a minha formação toda foi para pesquisa. Quando eu chego na UFG, eu encontro um campo de trabalho de pesquisa muito debritado, muito sucateado, né? E eu fiz da tripa o coração para continuar o que eu sabia fazer, porque no meu entendimento eu tinha que dar continuidade. Nesse meio tempo, quando eu começo, porque minha linha mesmo de pesquisa original é contraceptivo masculino. Então eu vim com essa linha, estudando plantas do cerrado que teriam alguma substância, né, que pudessem ter um efeito aí na redução da reprodução, né, da fertilidade masculina. Então eu vim com essa linha de pesquisa, desde o meu mestrado, desde a minha iniciação científica, trouxe aqui para a UFG, mas o que acontece? São muitos problemas que a gente vai enfrentando. E nesse meio tempo, caí na gestão. Caí na gestão como coordenadora do curso de Biologia no Instituto de Ciências Biológicas. Da gestão, eu fui conhecendo outros caminhos. Veio o edital do PET, né? Aí eu fiz um edital para ter um grupo PET no ICB. Conseguimos ganhar o edital, né, em termos nacional, fomos muito bem colocados. PET, você podia dizer um pouquinho... O PET é um programa de educação tutorial, né? Hoje é educação tutorial, mas é um programa que vem lá da ditadura da década de 70, que chamava Programa Especial de Treinamento, que a ideia da gênese dele foi dentro da CAPES, para poder pegar os graduandos de alto desempenho, deixar eles mais, né, turbinados, para que eles pudessem trazer esse melhor desempenho para o curso. Então, a ideia do PET lá da década de 70, da época da ditadura, é essa. Ela teve uma releitura em 2005 e fez o PET como educação tutorial. E aí isso veio crescendo. Em 2010, nós tivemos uma ampliação gigante, né? Hoje nós temos mais de 840 PETs no Brasil inteiro, cada um com 12 bolsistas, e um deles é o PET Biologia, que foi, né, criado por mim. Tenho muito orgulho disso, porque eu fui petiana. Então eu fui petiana na graduação, consegui trazer um grupo PET para a UFG, é um dos 9 hoje da UFG, é o PET Biologia, e hoje eu sou coordenadora do PET da instituição. Então assim, eu tenho uma carreira dentro do PET muito gostosa, e a universidade me deu esse prazer. E nessa de eu fazer a gestão, eu me deparei com o edital do PET, fiz o PET, e depois, o que acontece? Eu encontrei a extensão. Pelo PET, eu cheguei na extensão. Então, eu submeti 2 projetos do ProExt, conseguimos, então, fazer um aplicativo para criança com insuficiência renal, que ele cuidava do avatar, e depois nós fizemos o projeto do Accumbens, que fala sobre drogas. Essas realidades da minha vida foram no dia a dia, dessa questão da universidade ser tão linda. Foi uma demanda. Foi assim, essa coisa da universidade que é maravilhoso, que as pessoas não entendem a sociedade, que é a beleza que a universidade nos dá de poder conversar com a universidade, com a sociedade, e a sociedade conversar. Então, se eu tivesse ficado no meu mundo, né, dentro de um laboratório, se eu tivesse chegado aqui e a minha vida não tivesse sido a diversidade que eu vivi, eu não teria conhecido os outros campos. Agora, qual que é a minha crítica muito pesada dentro da universidade? É a nossa valorização. Quem vai para a extensão não é valorizado, quem vai para a gestão não é valorizado. Por quê? Porque a única régua que existe é a régua da pesquisa.
Porque o único sistema que existe que pontua a métrica é o Lattes. Então, quando vocês falam morde, né? Mas no Lattes... Mas não morde, Lattes, desculpa, né? O cérebro da pessoa, já o tico e teco atrapalhou. Mas no Lattes, eu sou muito... Eu tenho dificuldade de preencher o Lattes. Do meu bloqueio que eu tenho, porque tudo virou muito produtivista. Exato. Né? E o que você faz, por exemplo, a gente tem essa série do Accumbens, que trata sobre o uso abusivo de drogas. São 5 curtas-metragens. Foi uma luta para mim, imagina, eu sou bióloga, entrar na área... Entendeu? Contratamos um coletivo do Saraivada para fazê-lo. Eu tive que aprender tanta coisa que eles sentavam para mim, Renata, tem que fazer o roteiro, tem que ler não sei o quê, você tem que descobrir qual que é o som que você quer que vai na intro... Eu falei, como isso? Né? Então foi um universo que a mim foi permitido, mas não pontuou. Na época, quando eu coloquei lá na plataforma do Sucupira, da pós-graduação, não pontuava nada. Olha o absurdo, eu contava para o programa ficou super bem pontuado, porque, nossa, eles têm 5 curtas-metragens, tem uma ação extensionista, papapá. Para mim não contava nada. Não, e fora que na gestão você não ganha praticamente nada mais. Nada. Então, assim, quando eu fui coordenadora, foi muito bom, porque eu conheci a universidade como um todo. Então, isso me dá, né, um trâmite ali, eu consigo transitar na universidade em vários setores que não é da minha, né, formação. E eu sou muito grata a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito crítica. Por quê? Porque a gente não é valorizado. E não é valorizado porque a extensão não tem uma régua. Porque a graduação... Mas eu acho que se a gente criar uma régua também para também para a extensão, nós continuamos afunilando, quer dizer, um talento. Eu não acredito que alguém possa sufocar um talento verdadeiro. A questão é, pessoas talentosas que estão dentro do sistema universitário conseguirem sobreviver a esse modelo único. Não que eu acho, pelo menos é a minha opinião aqui pessoal, acho que também do professor Lisandro, de querer uma das carreiras sufocar a outra, quer dizer, mas também não querendo, pelo menos acho que não seria o caso, do extensionista sufocar o pesquisador. Quer dizer, tem espaço para todo mundo, falta dinheiro para todos, mas principalmente para as outras áreas. E falta extensão. A valorização do professor. Eu me considero um professor clássico. Eu sou, assim, modéstia à parte, sou um grande professor. Sim, reconhecidamente. Reconhecido, sou um grande professor, mas eu não sou um grande pesquisador, porque a minha vocação, meu contexto, uma série de coisas me leva a ser professor, e ainda tem o lado de jornalista. O professor, quando eu fui fazer, não vou falar onde, na USP, né, que eu sou fruto da USP, eu fui fazer lá pós-graduação na USP, a primeira coisa que me deram foi aulas na graduação, como agora na pós, eu vou ter que dar aula na graduação e na pós da USP, para pagar o quê para a USP? Eu tenho que dar aula. Eu vou dar aula lá porque é para um professor ir para a Europa estudar, e eu vou dar aula para ele. Então, são esses pesos e contrapesos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu cheguei na USP, o que eu vi, não agora, antes, foi um abandono da graduação. Porque o professor já chegava para dar aula na graduação, igual o professor Ismail, que foi um grande mestre nosso, chegava cansado, sabe? Então a graduação, ela, na minha opinião, continua abandonada ainda, porque é tanta coisa para cima do professor. Se o professor não tem, o cara não ganha nada, não tem esse prestígio do tal do Lattes. E ela está abandonada por conta do produtivismo, porque a gente faz seleção de professor aqui, e quem que comanda a entrada do professor? Não é a aula que ele deu. É o currículo. Não é o conteúdo, é o currículo. É quantos papers ele tem A1, quantos papers ele tem A2 no sistema. Então, o que acontece? Quando a pessoa entra aqui, ela não está querendo ser um professor, ela está querendo ser um pesquisador dentro de uma universidade. Você é um professor, é o seu contrato. Só que você encontra o quê? Vários que querem o quê? Pesquisar, porque ele entrou para pesquisar. E por que ele entrou para pesquisar? Porque o peso maior foi no currículo. E por que o peso maior foi no currículo? Porque quando você tem um pesquisador forte, você fortalece a pós. Quem que traz dinheiro? É a Prograde? Não. Onde que tem dinheiro? É na pesquisa, é na inovação. O que sustenta os laboratórios? O que vai sustentar a pós-graduação?
Pós-graduação, mestrado, doutorado. Só que todo mundo esquece que mestrando e doutorando, você não pega na fruta, no pão. Você tem que gestar. Você gesta onde? Na graduação. Se você tem uma graduação fraca, você vai o quê? A cadeia toda vai se romper em um momento. Então não adianta você captar. Quem que vai fazer isso? Qual a solução para isso, professora? Então, a solução é a gente parar tudo e rever o nosso ensino de graduação. E isso vai remeter o que é o ensino médio, o ensino fundamental, é um repensar da educação. Porque o nosso produto maior não é o paper, gente. Não é o A1. O nosso produto é o aluno que está saindo para o mercado e não necessariamente para a pesquisa. Professora, a senhora falou uma palavra aqui que até uns anos atrás era... O povo arrepiava, é mercado. Mercado, né? Mãe, a gente vai omitir para onde que eu vou desovar? É isso não mesmo. tem, É isso não mesmo. tem. A universidade, a pós-graduação não absorve. A gente tem que quebrar isso dentro da universidade. Na graduação, a graduação tem que dar uma formação suficiente para esse aluno se adequar ao mercado. Exato, não professora, tem jeito. Olha, é pena que não tem muito tempo. Mas só um minuto, porque eu preciso falar ainda do nosso canal no YouTube. Está aí o endereço do canal do SEB no YouTube, com todos os nossos programas, inclusive esse com a professora Renata. As nossas inscrições continuam de forma absurda, o crescimento. Eu fiquei sabendo que nós estamos com espectadores em Taiwan e na China, que estão inclusive em conflito. Então, você imagina, em Taiwan e na China, conflito entre eles, mas todos dois têm uma opção pelo látis, mas não morde. Um último agradecimento ao professor Gilson, do Lab Team, que é um dos patrocinadores aqui do estúdio do SEB e que é um amigo da professora Renata, que os dois se admiram e nós agora, a partir de agora, que conversamos com a professora Renata, também passamos a admirar os dois, porque o professor Gilson já admirávamos, que é esse, um perfil de profissional muito pouco reconhecido em algumas esferas da UFG, mas quem conhece a UFG profundamente sabe o trabalho do professor Gilson. Isso. Professor. Muito bem, professora. Igual dizem em palestras, suas considerações finais. Eu acho esse negócio horrível, falar suas considerações finais. Eu quero agradecer e falar que a experiência foi ótima, que a gente teria que ter mais campos como esse, né, que a gente possa ter um olhar crítico de nós mesmos, né? Então, enquanto a universidade continuar gerando, né, a fogueira das vaidades, enquanto essa publicação, essa questão do produtivismo ser a ponta, a gente não vai conseguir mudar, não vai reestruturar o que a gente precisa dentro da universidade, que é o cerne da graduação. Nós precisamos pensar nesse aluno que está sendo formado. Daqui a pouco vocês vão ver o relatório da graduação de alunos aí de exclusão, trancamento, vocês vão ficar um pouco mais tensos. Sugiro fortemente vocês chamarem o pró-reitor para ter uma conversa. Olha, gente, um grande abraço. Explore o canal do Centro de Estudos Brasileiros. Se inscrevam lá, ajude o professor Lisandro. Vocês vão conhecer a UFG. Vocês vão conhecer o UFG, o tanto de grandes pesquisadores, grandes professores. E se você se inscrever, vai estar ajudando lá, aquela coisa que ele não pede para continuar falando, mas a Ferrari dele precisa andar. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, obrigada. Entrevista tão boa que nós vamos ter um bônus aqui agora para você, que a gente pode chamar de repescagem, o termo que for, mas é um bônus final com uma pesquisadora do só para o nosso canal do SEB. Só para o canal do Centro de Estudos Brasileiros. Professor Renato, a senhora estava falando do produtivismo na universidade, da ideia de que a graduação fica muito abandonada porque a nossa régua, o nosso taxímetro é o látis, por isso que esse programa chama Látis, mas não morde. E se a graduação fica muito abandonada, porque o professor tem... Eu conheço professores aqui que eles gostariam de não dar bola para o látis, eles gostariam de dar aula e fazer extensão. Mas você vê que são obrigados a ir nessa onda do produza ou pereça de qualquer jeito. Não é? Então, além disso, gera também, no ambiente acadêmico, a competição, tem tudo mais, isso vira um inferno. Porque, na verdade,
para quem é mais lúcido, não está tão empavonado com essa história, ele vê isso, ele começa, é o livro do Camus, O Estrangeiro, ele quase vê o absurdo que é isso, porque ele está competindo em torno do quê? Que briga é essa no departamento? Mas precisa o cara dar aula, não é? Esse ambiente acadêmico, em função disso, ele só piora, né? Eu entendo que a tendência é piorar. Enquanto a gente não... Ou damos aquela parada... e repensa tudo, porque da forma que nós não estamos conseguindo construir, né, um profissional com uma base sólida. E hoje, o que nós estamos recebendo uma geração que é uma geração nascida digitalmente. E nós não somos nascidos. Por mais que a gente tenha, alguns de nós, maior habilidade, nós não somos. O aprender é diferente. Então, a própria circuitaria, a neurobiologia deles de aprendizado já é diferente da nossa. Meus filhos têm um outro movimento. Eles não vão conseguir nem assistir essa entrevista se não colocar em velocidade, né, mais rápida, porque é um outro sistema, né? As sinapses, né, dessa formação, desenvolvimento neurobiológico, ela é diferente. Então, ou a universidade, ela para e repensa o tempo de aula, como vai fazer a aula. Essa coisa da pandemia, a gente tem que aproveitar um pouco disso, né? A gente tem que aproveitar as experiências que nós tivemos. Tem aluno que precisa da aula presencial? Beleza. Mas tem aluno que se dá muito bem com a online. Por que eu não posso usar uma aula gravada minha? Eu gravei todas as minhas aulas. Eu refiz todo o meu material didático para eu poder passar para o aluno em PDF. Então, eu entrei lá naquele negócio de créditos, Google, Comics lá, livre. Fiz todas as imagens, eu perdi qualidade de aula, mas eu fiz questão para poder gravar a aula e mandar para o aluno, porque eu não sabia, tinha aluno meu que perdeu familiar e foi trabalhar. Então, assim, e eu acho uma ferramenta fantástica, porque hoje na Copa, na aula da veterinária, eu dou aula segunda e sexta. Todos os jogos do Brasil caem no segunda e sexta. Eu não tenho mais aula. Aí o que eu fiz? Eu peguei as minhas aulas e passei para eles. Falei, gente, é o que nós temos para hoje, porque quando que eu vou repor essas aulas presencial? Então, ou a gente começa a repensar, sentar, repensar, mudar as nossas resoluções para permitir aí uma porcentagem maior da aula, seja online, seja com produtos midiáticos. Prova no papel, não faço mais. Por quê, professora? Por dois motivos. A questão do papel, xerocar, entregar, corrigir o impacto ambiental, né, desse processo todo, eu faço no Forms. E por que eu faço no Forms? É só você modifica a pergunta e faz o aluno pesquisar. Ele tem que ali pesquisar. Não, explica melhor, que até eu agora fiquei... Como é que é o Forms? O Forms do Google, né, esse instrumento que nos deu do Class, dentro do pacotão do Class que a gente faz as aulas, você pode usar... Eu uso o Class. Você pode usar os formulários de avaliação. Você cria um formulário para o seu aluno. Eu vi o formulário lá. E aí você tem várias ferramentas da construção desse formulário. Se você quiser... questões abertas você pode fazer. E a gente tem a plataforma Moodle, que é até melhor. Eu que sou, né, a minha ignorância de usar a plataforma Moodle. Ela é até mais robusta, ela consegue, né, fazer com que o aluno não utilize, né, de colas. Né, o Moodle está no nosso CIAR. O Moodle está no nosso CIAR, é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Né? Professora, só que tem um detalhe. Eu agora, no meu pós-doc, eu estou tendo umas leituras, né? Eu participo de um grupo de estudo, e aí eu sempre fiz fichamento, estudando, ou na mão, ou numa época eu usei um programinha do meu iPad, então estou aqui, e aqui eu estou com o tecladinho da Apple, e estou... Já tem muito tempo que eu estou nessa, larguei a fichinha. E agora eu vi uma filósofa que ela falou assim, olha, tem um programa que é americano, que é uma maravilha. E eu vi ela no YouTube, entrei em contato com ela, falei, nossa, mas eu estou assim, é muito bom, mas realmente muito bom, você vai vendo. Falei, professora, eu gostaria de aprender, você não me dá uma aula? Ela falou assim, não, eu gravei uma aula para você aprender. Aí eu peguei a aula. 1h30 para você aprender. O professor Fernando Pereira está aqui, talvez ele disse que eu sou ruim dessas coisas digitais, mas é 1h30 para aprender a usar o programa.
Então, assim, o professor hoje, além de tudo, o Classroom, eu uso o Classroom do Google. Eu sei usar avaliação, mandar vídeo para aluno, eu sei tudo do Classroom. Eu precisava entrar mais nos detalhes. Mas eu levei 1 ano na pandemia para aprender a mexer com o Classroom, ligando para colegas e tal, trocando ideia. Agora foi um simples programa de fichamento, aí eu liguei para a professora. E ela é filósofa. Professora, a senhora poderia me dar uma aula online, eu e a senhora conversando? Eu acho que é mais fácil que essa sua aula. Então nós chegamos num ponto também que nós somos a serviço de mecanismos digitais que só você tem que ter aulas para aprender a usar aquilo, que na verdade é para facilitar um simples fichamento. O que ela falou para mim? Olha, eu vou falar só para você. Eu falei, fala, professor. Só para você, porque eu já fiz propaganda, está circulando para todo lado. Eu esqueci o nome do programa. Eu voltei às fichas. Ah, a senhora voltou às fichas, professora? Então eu vou largar de mão. Ela falou assim, não, tenta mais um pouco. Por que a senhora voltou às fichas? Ela falou assim, porque dá muito trabalho esse fichamento digital. Ele pode ser mais fácil para você recuperar a informação. Mas foi ficando complicado, sabe, professor? Eu me entusiasmei, como a gente se entusiasma com muita coisa. A senhora concorda? Concordo demais. Eu comprei uma Alexa. Comprei agora no Black Friday. Aí você fala com a bichinha, bom dia. Ela fala bom dia e já te dá uma novidade. Você bota ela tomando café, ela assim, notícias, Alexa. Ela te dá as notícias. Eu tenho uma Alexa. Aí eu tô um pouco preocupada, porque agora eu fui chamar a atenção dos meninos, mandei lá um áudio antes de começar a entrevista. Falei, ó, molecada, tem que fazer tal coisa, prova de inglês. Aí chega lá na sala, eles estão todos na TV assistindo, aí eles escutam um grito da mãe, né? Ah! Né? Então, assim, tô achando essa Alexa um pouco legal demais. A dificuldade da Alexa é que ela também é uma espiã. Porque ela aí você vai jogar tudo isso, você tem um termo de compromisso, você faz um termo lá de privacidade. E isso cria bancos de dados poderosos. É o metaverso, entendeu? Nós estamos entrando numa situação, esse aplicativo do pessoal fazer caricatura no Instagram, né? Isso aí tudo, assisti até um videozinho de um pesquisador. O que está acontecendo? A gente está captando imagens, né, voz, trejeitos e tudo mais, para construir avatares, para viver um mundo paralelo, que pode ser eu querer viver eu mesma, ou eu querendo viver outra personagem. Mas em resumo, a senhora usa o fichamento mesmo da fichinha ou a senhora tem um programinha? Eu sou da turma do, como é que chama? Destaca-texto. Aí eu faço, né, eu destaco os pontos e faço um levantamento no papel. Por quê? Aí eu sei que ele já deu tempo, por conta da questão da memória. Foi como eu desenvolvi a minha memorização. Então, neurobiologicamente, é como eu desenvolvi. Aí é como essa geração vai desenvolver. Isso, eu acho que a minha opinião é a mesma que ela em relação aos vários perfis de professores. Se alguém se adapta mais com um programinha desse, ok. Só que não pode querer obrigar que todo mundo use a mesma roupa. Essa é a questão. A minha forma, meu shape não vai encaixar. Agradecemos demais a professora Renata, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, encerrando mais um Lattes Mas Não Morde. Explora o canal, tem muitas entrevistas. Hoje agradecendo a presença silenciosa aqui no estúdio do professor Fernando Pereira, ex-presidente da Associação dos Docentes, ex-professor do CEPAI da UFG. E, professor? Não, também, já que está agradecendo o Fernando, vamos agradecer aqui o Adam. Não, mas eu ia chegar lá, o senhor é muito ansioso. Então, por favor. A sua ansiedade precisa de um Lexotan. Por favor. Professora, a senhora toma Lexotan? Não, é uma outra conversa com a professora Renata. Eu sou dos fitoterápicos. Ele precisa de valeriana. Valeriana. Ansioso, eu ia falar. Valeriana é bom. O senhor pode falar. Não, então, agradecer o Adam, que está aqui, o Neto, que chegou para revolucionar o estúdio, e o Cid, que é o dono da bola. Obrigado, meninos. E faz um café ótimo. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.